Deus diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins da glória, e com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, e ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, do tocante à consciência, sejam unificados para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém. Obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor nos deixa e nos revela tantas coisas preciosas. A verdade de Deus que liberta está expressa em tua palavra. E nós precisamos conhecer a verdade para sermos livres de todo engano, de toda mentira. Portanto, Pai, abrimos o nosso coração esta noite para ouvir a tua palavra e receber tudo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar a cada coração. Que ninguém saia daqui esta noite sem ter ouvido a tua voz, porque é o Senhor que queremos ouvir. Não viemos aqui ouvir os homens com suas filosofias, nem doutrinas humanas, mas a palavra que procede do Senhor. Esta que liberta, esta que salva, que traz fé ao nosso coração. Fala conosco, eu te peço, entregando a minha vida a ti, meu Pai, e pedindo tua graça, tua misericórdia, a unção do teu Espírito sobre mim, para que eu seja um instrumento do Senhor na ministração da tua palavra. É o que eu te peço, Pai, junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está mais um trecho, pela manhã lemos também a carta aos Hebreus. Eu falei aos irmãos que não se sabe a autoria precisa desta carta. Alguns atribuem a Paulo, dizem ser ele o autor, mas isto não é comprovado. Então nós temos a carta aos Hebreus como sendo uma carta anônima, mas o importante é que cremos ser ela inspirada pelo Espírito Santo, independente de quem tenha sido o instrumento para escrevê-la. Deus estava aqui ministrando, falando verdades preciosas, para que a gente entenda o que é a salvação, o que é uma aliança com Deus, e como Deus estabeleceu esta aliança para transformar a vida do homem. E nesse texto aqui, mais uma vez, o autor de Hebreus
faz uma comparação entre a primeira aliança de Deus feita com os próprios hebreus, que são o povo de Israel, a primeira aliança feita com eles, e depois uma segunda aliança feita através de Jesus e extensiva a todos os homens. É este o tema daquilo que nós lemos aqui. E o autor de Hebreus, que era também, certamente, um hebreu, um judeu, um conhecedor da palavra, um conhecedor das Escrituras, do Antigo Testamento, dos costumes hebraicos, ele fala precisamente a respeito do que era aquela primeira aliança, a qual todos os judeus se submetiam, entendiam, compreendiam, mas talvez não entendessem verdadeiramente aquilo que Deus queria trazer ao coração de cada um. E aqui, então, o autor de Hebreus faz uma comparação com a segunda aliança e mostra o quanto ela é superior àquela primeira aliança. Porque a primeira apenas apontava para o que Deus faria mais tarde. E agora, com a segunda aliança, tudo é revelado e a graça de Deus, então, fica evidente. A primeira aliança, olhando para o texto que nós lemos aqui no capítulo 9, no primeiro versículo, a Bíblia diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Característica desta aliança: preceitos e um santuário. Deus estabeleceu os preceitos através da lei. Deus ordenou a construção do tabernáculo, do santuário, um lugar para encontro com Deus, um lugar para oração, adoração, purificação de pecados. A primeira aliança possuía estas coisas, diz o autor de Hebreus. Diz também no verso 2, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Falei disso um pouco de manhã. O tabernáculo era constituído de uma parte externa chamada átrio, aonde todo hebreu teria acesso livremente. Chegar ali para participar no átrio das cerimônias, para participar dos sacrifícios, ele tinha acesso àquele lugar. Mas uma parte mais reservada, um pouco mais para dentro, estava aqui sendo chamada de santo lugar. Ali no santo lugar se encontrava um candeeiro, uma mesa e a exposição dos pães, e esse se chamava então santo lugar. Terceiro versículo diz: e por trás do segundo véu havia um véu na entrada e um véu depois. Se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, mencionado no texto que nós lemos hoje aqui pela manhã. Um Santo dos Santos, um lugar mais específico ainda. Ao santo lugar, qualquer sacerdote teria acesso para repor os pães, para arrumar o candeeiro, para cuidar. Mas ao Santo dos Santos, um lugar mais para dentro ainda, somente o sumo sacerdote, e ele vai mencionar aqui no versículo 4, ao qual, neste lugar chamado Santo dos Santos, pertencia um altar de ouro para o incenso. Você encontrava lá dentro a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, e dentro da arca da aliança, uma urna de ouro que continha uma amostra do maná, o bordão de Arão que floresceu, para a Bíblia, e as tábuas da aliança recebidas por Moisés com os 10 mandamentos. Tudo isto dentro de uma urna, dentro da arca, no Santo dos Santos, estava ali então este lugar. E tudo isto, mais sagrado, representava a santidade de Deus, a pureza de Deus e a presença de Deus. Por isso, um lugar tão especial, tão sagrado, tão restrito, presença de Deus, santidade de Deus, pureza de Deus, representada pelo ouro que ali compunha todos estes objetos. E também representados ali, dentro da arca, esses 3 elementos. E não é à toa que eles estão ali. E tudo que você encontrar no Antigo Testamento, há um símbolo do que aquilo quer representar. As coisas não foram feitas por Deus por acaso, elas foram programadas por Deus. O tabernáculo construído não foi uma ideia dos judeus, ela foi uma ideia de Deus. E Deus instituiu o tabernáculo, deu as medidas,
disse qual material deveria ser utilizado, disse tudo que deveria estar ali, em cada lugar que deveria se colocar. Deus programou tudo aquilo, para que a gente encontrasse símbolos do que se realizaria mais tarde, já apontando para Jesus Cristo. E aqui dentro, aonde estava a Arca da Aliança, e dentro dela esta urna, diz que nela continha o maná. O que o maná simboliza, irmãos? O que você pensa quando ouve essa palavra? Maná, o alimento que caiu do céu, enquanto o povo peregrinava no deserto ao longo de 40 anos. No deserto não se planta, não se colhe, no deserto é difícil criar animais, no deserto as dificuldades são grandes, mas o alimento vinha do céu, o alimento caía a cada manhã, para que o povo pudesse pegar, comer e não morrer. Então o maná representa o quê? O sustento de Deus, daqueles que compõem com Ele uma aliança, daqueles que firmam com Ele uma aliança. Está ali simbolizado o sustento que não vai faltar. Está ali simbolizada a provisão de Deus através do maná. Isso estava dentro da arca. Diz também que a arca continha a vara de Arão, que milagrosamente floresceu. E a Bíblia mostra neste fato, o poder de Deus, através de um milagre citado na Bíblia. A evidência de um milagre está ali guardada, a prova de um milagre está ali guardada, mostrando o poder de Deus, que também está inserido em todos que fazem uma aliança com Deus, estão debaixo da provisão, estão debaixo do poder. Mas há um terceiro objeto dentro da arca, as tábuas da lei, as tábuas dos mandamentos. E o que você encontra nos 10 mandamentos, irmãos, são um símbolo da santidade de Deus, daquilo que Deus deseja para o seu povo, uma ordenação para que todos possam obedecer, e obedecendo aqueles princípios, todos possam viver em comunhão. Mostra então a presença destas tábuas, um padrão de santidade de Deus para o seu povo. O que o povo deve fazer, de que forma deve viver, como deve se relacionar, tudo está ali nos 10 mandamentos ditos por Deus, relatados em Êxodo no capítulo 20, e as tábuas estavam ali para comprovar essa história. Tábuas que vieram do céu para as mãos de Moisés. Então há um grande simbolismo, tanto no tabernáculo quanto nos objetos que estavam ali presentes. Versículo 5 continua dizendo, sobre ela, sobre a arca, os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, a parte de cima da arca, querubins de cada lado, estendendo suas asas, formando uma sombra sobre a tampa da arca chamada propiciatório. Essas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Está escrito então no versículo número 5, o propiciatório, essa placa de ouro que cobria a arca. Há um simbolismo nela também. Quando o sumo sacerdote entrava naquele lugar apenas uma vez por ano, ele tinha o direito de entrar ali para fazer expiação pelos seus pecados e pelo pecado de todo o povo. A Bíblia diz que ele tinha que aspergir sangue do sacrifício sobre o propiciatório, sobre a arca, sobre essa tampa da arca. E a Bíblia diz hoje para nós que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Em Jesus nós encontramos o perdão. E o sangue aspergido não é mais nem mais. Ele vai falar disso daqui a pouco. Então tudo isso está organizado por Deus, está mostrado por Deus, apontando para aquilo que viria a acontecer no futuro. O sangue aspergido sobre aquele objeto, o sangue que o sacerdote aspergia ali, permitia que ele se aproximasse daquele lugar. Porque se ele entrasse ali sem o sangue, certamente ele seria ali fulminado. A história mostra que o sacerdote, ao entrar, o sumo sacerdote, ao
Ao entrar no Santo dos Santos, ele entrava uma vez por ano com sangue, mesmo assim, amarrado com uma corda. Porque caso algo acontecesse com ele lá dentro, e ele não desse notícias e não falasse absolutamente nada, dali ele era retirado, puxado pela corda. Porque ninguém se atrevia a entrar naquele lugar que não fosse qualificado para isso. Então, queridos, a gente percebe aqui que o poder do sangue fazia com que os sacerdotes pudessem entrar, expiar os seus próprios pecados, para ter direito de estar naquele lugar e também ali fazer o sacrifício pelo povo. No texto que nós lemos de manhã, a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus nos foi aberto um novo e vivo caminho, pelo qual temos acesso ao Santo dos Santos. Você percebe o que significa isso? Aquele que só o sacerdote sumo poderia entrar uma vez por ano, agora nós todos temos acesso. Não mais apenas ao átrio, mas também ao santo lugar e ao santo dos santos, ou seja, ao lugar de mais intimidade, de mais proximidade com aquilo que representa Deus. Pelo sangue de Jesus podemos entrar ali sem o medo de sermos fulminados, sem o medo de sermos mortos. Diz aqui o autor de Hebreus sobre isso. No versículo 6 e no versículo 7, ele também diz, olha, depois de tudo isto, assim preparado continuamente, eram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços, entram no primeiro tabernáculo, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então os sacerdotes entravam, como eu disse a você, no santo lugar para realizar o serviço sagrado, mas no segundo, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Está aqui então a ordem em que isso acontecia, como eu já adiantei para você, apenas uma vez por ano. No versículo 8, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então o que ele está dizendo é que para aquele povo, para os hebreus, para aquela primeira aliança, o acesso ainda não estava liberado. Porque o acesso ainda não estava permitido, porque aquilo era apenas um símbolo. O Espírito Santo citado aqui no texto, né? A Bíblia diz que ele ainda não tinha ali revelado. Olha, querendo com isto dar a entender do Espírito Santo que o caminho ainda não se manifestou, porque o primeiro tabernáculo continuava erguido. Aquele tabernáculo ainda era para a primeira aliança, mas agora vamos partir para a nova aliança. E antes disso, ele ainda diz no verso 9 e no verso 10. É isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas omissões impostas até o tempo oportuno de reforma. O que o autor de Hebreus diz é que tudo aquilo que acontecia nesse primeiro tabernáculo não tinha a eficácia programada por Deus. Não por culpa de Deus, mas por culpa da falta de entendimento daquele que prestava culto, e nós vemos isso em vários lugares da Bíblia. As pessoas perderam o sentido do que aquilo representava. Deus instituiu isso tudo com um propósito. O propósito era que o povo que pecava e que peca, e como nós ainda cometemos os nossos erros, pudéssemos ir a Deus para a remissão dos nossos pecados. Para ir a Deus foi criado um lugar chamado tabernáculo, onde você poderia fazer expiação pelos seus pecados. Para que isso acontecesse, primeiro passo, você tem que reconhecer que tem pecados. Se você não reconhecer que tem pecados, você nunca vai entrar no tabernáculo. Concorda? Para que eu vou lá se eu não tenho nada para expiar? Para que eu vou lá se eu não tenho culpa alguma? Mas a consciência do homem, pelo menos que é honesto
diante de Deus e diante de si mesmo, revela a ele que ele é pecador, revela a ele que ele não é tão bom quanto pode imaginar. Então faz com que ele se motive a ir ao tabernáculo. E ali era exigido dele que levasse um animal para o sacrifício pelos seus pecados. E aquilo ocorria constantemente. Era uma rotina do trabalho espiritual dos sacerdotes. E tudo aquilo que acontecia ali tinha um propósito. O propósito de Deus de mostrar para aquele homem pecador que se reconheceu nesta condição e estava levando ali um animal inocente, que nada fez, que nada pecou, para morrer em seu lugar. E esse animal não poderia ser qualquer animal achado na rua, teria que ser um animal de sua propriedade, de sua intimidade, para que a dor desse homem fosse maior, ao perceber que aquele animal inocente, que pertencia a ele, que era cuidado por ele, estava agora morrendo por causa dele. No momento que o homem entregava esse animal para ser morto, ele não simplesmente entregava e ia embora, ele tinha que ficar até o final para participar do sacrifício do animal. Diz a Bíblia que ele deveria colocar a mão sobre a cabeça do animal enquanto o animal era degolado. Uma cena cruel, uma cena triste, uma cena meio revoltante. E ali aquele animal morrendo, às vezes grunhindo, sei lá, fazendo algum tipo de barulho, por causa daquele que estava com a mão sobre a sua cabeça. Por causa do seu pecado, aquele animal está sofrendo e está morrendo no seu lugar. E queria Deus com isso tocar na consciência da pessoa, para que ela não voltasse a pecar, para que esse sacrifício fosse evitável da próxima noite, para que ela tivesse a sua consciência tocada. Mas, queridos, o homem pecador, ele tem, a Bíblia diz, cauterizada a sua consciência. Esse é o grande problema. O pecado cauteriza a consciência do homem, como se fosse queimada a consciência. Ela não mais reage, ela não mais se toca, ela não mais sofre, ela não mais chora, ela não é mais sensível, porque a consciência foi cauterizada. Então, a Bíblia diz que isso vai se tornar um hábito corriqueiro. Aquilo que deveria ser um ato de exceção acaba se tornando um ato corriqueiro. E eu já não me importo mais com o animal, eu preciso ficar bem com Deus, então eu preciso resolver o meu problema, não importa quantos animais tenham que morrer por causa dele. Então isso é o que diz aqui o autor de Hebreus, isso é uma parábola, porque se oferece tanto dons como sacrifício, embora este sacrifício, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, apesar do sacrifício, aquele que prestava culto não era aperfeiçoado, porque a sua consciência estava cauterizada. Então, tudo isso não passou de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, abluções, religiosidade, como nós já dissemos aqui na igreja por várias vezes. Prática religiosa que não toca na consciência. Prática religiosa que não transforma o caráter. Apenas faz com que eu cumpra o ritual, achando e me iludindo que com isso tudo está bem e tudo caminha bem. A consciência não tocada e não transformada. Essa é a definição do autor de Hebreus, um hebreu, falando aos hebreus a respeito de coisas que todos eles já conheciam, mostrando a primeira aliança que nós conhecemos, e ela é assim. E se mostrou ineficaz, não por causa de Deus, mas por causa do pecado e da dureza do coração do homem. Mas Deus usou esta aliança para apontar que a saída e a solução para cumprir o propósito de Deus, o princípio de Deus, de que o pecado gera morte, alguém tem que morrer por causa do pecado. De preferência, o próprio pecador. Concorda? A justiça seria que o pecador morresse por causa do seu pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, essa é a justiça de Deus. Você pecou, você tem que morrer. Não mais o animal, porque o animal já não toca mais a tua consciência, porque você não sente na própria carne.
então a consciência está autorizada, mas o princípio é esse: alguém tem que morrer por causa do pecado. Tudo isso foi ilustrado através da primeira aliança, mas agora o autor de Hebreus continua falando a respeito da segunda aliança. E aí ele diz no verso 11: quando, porém, veio Cristo, como é que Cristo veio? Como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Então, Jesus Cristo veio e ele então assume o papel do sumo sacerdote. Ele agora substitui todo o sacerdócio anteriormente constituído. Versículo 12: e não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote pode entrar aqui, por isso ele é o sumo sacerdote. E entrou uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Olha a superioridade da segunda aliança. Na primeira, o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. No ano que vem, ele tem que estar lá de novo. No ano que vem, ele tem que prestar um novo sacrifício por ele e pela ignorância do povo. Todos os anos ele repete esse sacrifício. Todos os anos ele faz a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que com Jesus, ele veio como um novo sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, só que ele entra apenas uma vez e faz um único sacrifício, o sacrifício de si mesmo. Então é o seu próprio sangue que é vertido naquele lugar. E aí não foi o sangue de bodes nem de bezerros, mas o seu próprio sangue. E ele entra ali uma vez por todas e obtém eterna redenção. Redenção, salvação. Então Jesus, uma única vez, é o sacrifício feito, derrama o seu sangue de uma única vez para conseguir uma redenção que dura pela eternidade, para conseguir um perdão que não tem data de validade, que não precisa ser renovado no ano que vem, na semana que vem, no mês que vem, na década seguinte, no outro século. É um perdão que vai durar para a eternidade. Essa, então, é a superioridade da nova aliança. No versículo 13, ele diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne. Veja, a antiga aliança, a carne era purificada com a aspersão do sangue destes animais. Mas a purificação da carne simboliza apenas uma purificação exterior. E com a cauterização da consciência, já perdeu todo o seu efeito e todo o seu valor. Mas, na nova aliança, o sangue de Jesus vai purificar não apenas o exterior, mas principalmente o interior. Então, o sangue de Jesus purifica o nosso interior. O homem interior, a alma, o espírito, tudo isso é tratado por Jesus, principalmente no espírito. Então, somos transformados, somos purificados ali, nos tornamos um com o Senhor, algo que Deus faz de forma definitiva na vida daquele que se submete ao sangue da nova aliança. Aquele que recebia o sangue da antiga tinha uma purificação momentânea na sua carne, mas não era tocado na sua consciência. Como nós vimos aqui no autor de Hebreus dizendo, esses sacrifícios já não tinham mais valor para a consciência do pecado. Mas em Jesus nós somos purificados no interior e especificamente na consciência. Então continua a Bíblia dizendo no verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para quê? Para servirmos ao Deus vivo.
O sangue de Jesus não só perdoa os pecados, como também purifica a consciência de obras mortas. Então, o efeito de Jesus não é apenas salvação, não é apenas purificação, mas é algo completo na vida daquele que se rende, na vida daquele que se entrega e que participa dessa nova aliança. Resumindo, o que o autor de Hebreus está dizendo é que nessa aliança nós somos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus. Pelo que ele diz no capítulo 10, recebemos livre acesso ao Santo dos Santos. Ele conquistou para nós a possibilidade de entrar no lugar que antes era reservado só ao sumo sacerdote. Mas ele se tornou sumo sacerdote e nos levou, nos inseriu para o Santo dos Santos, desfrutarmos da pureza de Deus, desfrutarmos da presença de Deus, agora sem intermediários, sem sacerdotes entre nós e o nosso Deus, sem pessoas que intercedam por nós a Deus, sem intermediação. O acesso é direto. É inútil quando nós oramos a alguém, ou alguma pessoa, ou alguma entidade, quando nós podemos falar diretamente com Deus. Porque Jesus nos conquistou este privilégio. Ele perdoa aquele que se arrepende e aquele que crê. Aquele que simplesmente acredita. Veja como a salvação, irmãos, é algo simples de se entender. Simbolizada no Antigo Testamento para o que iria acontecer. Talvez você não entenda esses livros, não conheça essas histórias que a Bíblia nos contou aqui nessa noite. Mas, na verdade, a gente não precisa necessariamente conhecer isso tudo para entender o que é salvação. A única coisa que você precisa saber é que você é um pecador. Que você precisa de algo para te livrar do peso deste pecado. Que você precisa de perdão. Perdão é uma coisa que, para que eu receba, eu preciso entender que eu preciso dele. Muitas vezes alguém diz assim, eu perdoo você. Mas você até que perdoa, eu não fiz nada. Até passou por isso, né? A pessoa fala que você não fiz nada com você. Mas quando a gente olha para Deus, a gente não fez o que Deus queria. A gente não viveu todo o tempo como Deus planejou para nós. Então nós precisamos do perdão. E o perdão não é conquistado por algo que eu faça, não é cavado por algum comportamento meu, por algum sacrifício que eu mesmo faço. Segundo a Bíblia, Jesus morreu em meu lugar. Porque o salário do pecado, ele é a morte, ele não admite o perdão. Ele admite que é a punição. Porque o pecado já foi cometido, o erro não tem mais volta. Mas, em Jesus, a justiça é satisfeita. Ele recebe a punição por mim, como um animal que recebia a punição pelo pecador que foi apresentado ao sacerdote. Então, nós agora apresentamos Jesus para sermos perdoados. Tudo que eu preciso entender é que eu preciso do que ele fez por mim. Porque eu sou pecador. Quando o homem não se reconhecer assim, se torna inútil e até talvez desnecessário o sacrifício de Jesus. Algumas pessoas dizem, por que Jesus morreu por mim? Eu não fiz nada. Eu não sou culpado de Jesus ter morrido, não. Eu venho falar assim. Porque a gente não entende que nós nos afastamos de Deus. Que nossos pecados nos afastam de Deus. Que o pecado leva o homem para a morte. Mas é uma morte que às vezes a gente não vê, não entende, não percebe. Porque nem todo pecado é igual, né, irmãos? Mas todo pecado faz o mesmo prejuízo. Mas o pecado, a princípio, enquanto está sendo praticado, é algo bom. Então o homem não consegue entender muitas vezes como algo bom pode prejudicar. Não é? Mas o pecado diante de Deus era sempre pecado. E a única solução que eu tenho para ele não é fazer alguma coisa por mim mesmo, mas simplesmente que Deus quer de mim que eu creia. Veja, a coisa mais simples do mundo, acredite. Eu não consigo acreditar. Então você não é salvo. Eu não consigo crer nisso. Não há salvação para você. Mas se você crer, você será salvo.
Se você acreditar, você será salvo, você será perdoado. O sangue derramado se estende a você. Você receberá de Deus. O perdão é apenas isso que Deus está desejando que o homem creia. E aí, quando cremos, somos justificados, tornados justos, somos santificados por Deus. Todo esse plano se concretiza. Abre-se o caminho para o Santo dos Santos. E aí eu posso desfrutar da presença de Deus. Fiquei perfeito a partir desse dia? Não, não fiquei perfeito. Mas agora sei que há alguém que purifica e perdoa os meus pecados. Aquele em quem eu posso confiar, Jesus. E eu posso fazer com ele essa nova aliança. Deus faz uma aliança com o homem. Não há outra maneira de eu estar com Deus se não for em aliança. Mas a aliança está disponível. Você quer essa aliança? Você deseja se aliançar com Deus? Ou você continua querendo viver do seu jeito, da sua maneira, da forma como você acha melhor? A decisão é de cada um. Eu quero uma aliança com Deus. Deus já fez a aliança, é só você se render. Eu não quero. Continua vivendo do jeito que você quer. Para quem quer a aliança, isso vai fazer com que você possa, como diz o verso 14, aqui lido por nós. A si mesmo se ofereceu sem mácula e vai purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você é salvo para servir a Deus. Aí você encontra o verdadeiro caminho da sua vida, a verdadeira razão para viver. Isso é encontrado quando você descobre a salvação em Jesus Cristo e a purificação da sua consciência. Isso é oferecido a qualquer um de Deus. Eu quero orar com você agora. Pai amado, a tua palavra foi ministrada, anunciada. Se alguém nessa noite crê na tua palavra, crê na nova aliança, e reconhece que precisa desta aliança para perdão dos seus pecados, Pai Santo, essa pessoa seja tocada pelo Espírito Santo, para que haja uma confissão espontânea de que Jesus é o Senhor e Salvador desta vida. Alguém aqui essa noite quer render sua vida a Jesus? Levante a mão para que eu ore junto com você. Alguém deseja fazer isso? A oportunidade foi dada. Eu quero confessar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Alguém? Não? Amém. Vamos orar. Pai amado, obrigado por tudo que foi dito, pela tua palavra que foi lida, e que o teu povo, já é cristão, já se entendeu, possa conhecer um pouco mais da tua palavra, possa aproveitar aquilo que foi dito para se firmar na fé, porque a fé vem pelo ouvir da pregação, e isso firme o nosso coração em Deus. Eu te peço, meu Pai, toca nos corações dos teus irmãos, para que a nossa fé seja viva e eficaz, transformando dia a dia a nossa vida. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém.